Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre Efésios capítulo 1, né? Algo assim bem forte que eu vejo nesse momento aqui, que para as nossas vidas é uma questão de identidade que Paulo está escrevendo aqui, conversando com o povo de Éfeso, né? E que serve para nós também. Por quê? Porque muitas vezes nós somos atacados na nossa identidade, aquilo que nós somos, quem nós somos em Jesus, naquilo que nós realizamos, nosso chamado, nosso ministério. E o apóstolo Paulo, ele tem algumas declarações aqui no primeiro capítulo de Efésios que eu acho bem interessante, né? Ele já começa logo no primeiro versículo dizendo assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi o último ali dos apóstolos chamado por Jesus, e por diversas vezes Paulo ele teve que defender o seu apostolado, né? Por questões ali que naquela época ali as pessoas tinham algumas relações para descrever um apóstolo e tudo mais. Paulo se defende ali também em Corinto, dizendo que a igreja de Corinto é a prova do apostolado dele. Eu não vejo que seja isso nesse momento que Paulo esteja defendendo o seu apostolado, mas Paulo está chamando a atenção para a igreja de Éfeso de qual é a identidade de cada um em Jesus. Então Paulo ele começa dizendo assim, ó: eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então ele está dizendo quem ele é, o chamado dele, está testificando do seu próprio chamado, e que ele foi chamado por Jesus, ele é apóstolo de Jesus, é a identidade de Paulo, é ser um apóstolo, e ainda dizendo que é pela vontade de Deus, que não foi por uma ordenação humana, não foi por chamado humano, mas foi por um chamado divino. E ele, após isso, ele olha, né, vamos dizer assim, ele olha para os Efésios e ele diz assim para eles, ó, né, ele é Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e ele está escrevendo uma carta para quem? Aos santos que estão em Éfeso, dizendo assim, olha, eu sou apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e vocês são pessoas santas, né, vocês são pessoas fiéis em Cristo. Se você olhar em vários momentos aqui nesse capítulo, Paulo ele vai estar falando a respeito disso, né? O versículo 3, por exemplo, ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, falando da nossa posição e daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Versículo 4, como também ele nos elegeu nele, né, nós já estamos nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele. Nós somos chamados, no versículo 5, somos chamados para filhos, ele nos predestinou para filhos de adoção através de Cristo, para louvor da glória e da graça dele. Então, em vários momentos aqui nesse primeiro capítulo, Paulo ele está falando de uma identidade dele e de uma identidade da igreja de Éfeso, sobre aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, né? E aquilo que Jesus nos chamou para fazer, deixa eu voltar para poder me ver na câmera, aquilo que Jesus nos chamou para fazer, foi Ele que nos chamou, né? Nós temos uma identidade nele. Às vezes as coisas são confusas, né, para nós, porque o inimigo volta e meia, né, ou sempre, ele está sempre jogando aquela ideia assim na mente das pessoas, né, dizendo assim, olha, você não pode, você não consegue, você não deve, você tem pecado, você está errado, você está colocando em dúvida aquilo que você é. Você precisa ter a certeza de quem você é em Cristo. Não é aquela certeza assim, puxa, hoje eu estou legal, hoje eu estou feliz, estou animado, está tudo certo comigo, amanhã você acorda, acontece algumas coisas na sua vida e por aquela condição momentânea você já se acha uma pessoa
totalmente sem a graça de Jesus. Tá? Então você precisa, nós precisamos ter essa identidade bem fixada na nossa mente, no nosso espírito, de que nós somos chamados por Jesus, aquilo que nós somos, o ministério que o Senhor entregou para nós, é pela vontade de Deus, que nós somos pessoas santas, nele nós somos irrepreensíveis, nele nós somos santos, nele nós somos justificados, nele nós temos tudo que nós precisamos nas regiões celestiais. Um beijão aí para vocês.